a engenharia por trás das imagens de Marte. Você já viu imagens incríveis de Marte, mas já se perguntou como elas chegam até nós? Não é mágica, é engenharia de ponta, feita por mentes que desafiam o impossível. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores por trás das fotos mais impressionantes do planeta vermelho. Câmeras que resistem a temperaturas extremas, robôs que navegam por terrenos alienígenas e sistemas que enviam dados a milhões de quilômetros de distância. Se você ama ciência, tecnologia ou simplesmente quer entender como a humanidade transforma a curiosidade em conquista, esse vídeo é para você. Prepare-se para ver Marte com outros olhos, os olhos da engenharia. Capítulo 1. Como as imagens chegam até nós. Quando uma câmera em Marte captura uma imagem, ela não é enviada diretamente para nossos computadores. Primeiro, ela precisa atravessar o espaço. Literalmente. A distância entre Marte e a Terra varia de 55 a 400 milhões de quilômetros, dependendo da posição dos planetas. Para vencer esse desafio, usamos uma rede de antenas gigantes chamada Deep Space Network, com estações na Califórnia, Espanha e Austrália. Essas antenas recebem os sinais de rádio enviados pelas sondas e rovers. Mas antes disso, a imagem precisa ser comprimida e codificada. O rover prioriza o que enviar. Nem tudo pode ser transmitido. Algoritmos decidem quais fotos são mais relevantes, baseando-se em critérios científicos e técnicos. Depois que o sinal chega à Terra, ele é decodificado, processado e armazenado em servidores da NASA e outras agências espaciais. Só então, as imagens são liberadas para o público, muitas vezes com ajustes de cor e contraste para facilitar a análise. Capítulo 2. As câmeras dos rovers. Se as imagens de Marte percorrem milhões de quilômetros até chegar até nós, tudo começa com o olhar robótico que as captura. Os rovers enviados à superfície marciana são equipados com câmeras, que vão muito além da fotografia comum. São verdadeiros instrumentos científicos. O Perseverance, por exemplo, carrega a Mastcam-Z, uma câmera com zoom óptico que registra imagens em alta resolução e cores reais. Ela permite observar desde detalhes minúsculos de rochas até paisagens amplas do horizonte marciano. Já a Supercam combina câmera, microfone e laser para analisar a composição química das rochas à distância e ainda grava o som do vento em Marte. Além dessas, há a Navcam, responsável por ajudar o rover a se orientar. Ela captura imagens em preto e branco para mapear o terreno e evitar obstáculos. Cada câmera tem uma função específica e juntas formam um sistema visual completo que transforma o rover em um explorador autônomo. Capítulo 3. Resistência ao clima marciano. Fotografar Marte não é como fotografar uma paisagem na Terra. O planeta vermelho impõe desafios extremos. Temperaturas que podem cair abaixo de 100 degrees, tempestades de poeira que duram semanas e uma atmosfera rarefeita que não protege contra a radiação solar. Para que as câmeras funcionem nesse ambiente hostil, cada componente precisa ser projetado com precisão quase cirúrgica. As lentes são protegidas por vidros especiais que resistem à abrasão da poeira fina. Os circuitos internos são isolados termicamente para suportar variações bruscas de temperatura, e os sensores são blindados contra a radiação cósmica, que pode danificar pixels e comprometer a qualidade das imagens. Além disso, o tempo em Marte afeta a operação dos equipamentos. Durante tempestades, a visibilidade cai drasticamente e os rovers precisam pausar suas atividades. Mesmo assim, as câmeras continuam registrando, às vezes capturando fenômenos raros, como redemoinhos de poeira ou o céu tingido por partículas suspensas. Capítulo 4. Inteligência artificial embarcada. Em Marte não há controle remoto em tempo real. A distância entre os planetas torna impossível guiar os rovers com comandos instantâneos. Por isso, eles precisam pensar por conta própria. E é aí que entra a inteligência artificial embarcada. Os rovers
São equipados com algoritmos que analisam o terreno, identificam obstáculos e escolhem rotas seguras. Eles também decidem quais imagens capturar com base em critérios científicos: forma das rochas, presença de sombras, variações de cor. Tudo isso sem esperar ordens da Terra. Essa autonomia é essencial para a eficiência das missões. Enquanto os dados de uma imagem estão sendo enviados, o rover já está explorando outro ponto, fotografando, analisando e se movendo com precisão. A IA permite que ele funcione como um verdadeiro explorador, curioso, adaptável e estratégico. Além disso, os sistemas aprendem com a experiência. A cada dia em Marte, o rover se torna mais eficiente, mais preciso, mais inteligente. E tudo isso acontece em um ambiente onde qualquer erro pode ser fatal. Capítulo 5. Orbitadores como fotógrafos aéreos. Enquanto os rovers exploram o solo, sondas orbitais observam Marte de cima, como fotógrafos aéreos que registram o planeta em escala monumental. Uma das mais impressionantes é a Mars Reconnaissance Orbiter, equipada com a câmera HiRISE, capaz de capturar detalhes com até 30 centímetros por pixel. Isso significa que conseguimos ver até as trilhas deixadas pelos próprios rovers. Essas imagens ajudam a mapear crateras, dunas, cânions e formações geológicas que seriam impossíveis de visualizar do chão. Além disso, os orbitadores monitoram mudanças sazonais, tempestades de poeira e até possíveis fluxos de água congelada em encostas. A perspectiva aérea é essencial para o planejamento de futuras missões. Cientistas usam essas imagens para escolher locais de pouso, traçar rotas seguras e identificar áreas de interesse científico. É como ter um satélite cartográfico dedicado exclusivamente a Marte. Capítulo 6. Imagens para análise científica. As imagens de Marte não são apenas belas. Elas são ferramentas científicas poderosas. Cada foto enviada por um rover ou orbitador é um fragmento de informação que ajuda os cientistas a decifrar a história geológica, climática e até biológica do planeta vermelho. Por meio da análise visual, pesquisadores identificam camadas de sedimentos, padrões de erosão, formações rochosas e possíveis leitos de rios antigos. As câmeras espectrais, por exemplo, capturam diferentes comprimentos de onda da luz, revelando a composição mineral do solo. Isso permite detectar a presença de elementos como ferro, enxofre e até vestígios de água congelada. Essas imagens também ajudam a entender o clima marciano. Ao comparar fotos tiradas em diferentes estações, os cientistas observam mudanças na atmosfera, no gelo polar e na movimentação das dunas. É como montar um quebra-cabeça planetário, peça por peça, pixel por pixel. Capítulo 7. As cores de Marte. Quando vemos imagens de Marte com tons avermelhados, dourados ou azulados, é natural pensar que estamos vendo o planeta exatamente como ele é. Mas a verdade é mais complexa e fascinante. As cores que chegam até nós são resultado de uma combinação entre ciência, tecnologia e interpretação visual. As câmeras dos rovers e sondas capturam luz em diferentes comprimentos de onda, incluindo espectros invisíveis ao olho humano. Para tornar essas imagens compreensíveis, os cientistas aplicam correções de cor, calibram os tons com base em padrões terrestres e, em alguns casos, usam falsas cores para destacar elementos específicos, como minerais, variações de solo ou presença de gelo. Por exemplo, uma rocha que parece azul em uma imagem pode, na verdade, conter alto teor de ferro. A cor não é decorativa, é informativa. Ela revela o que está ali, mesmo que nossos olhos não consigam ver diretamente. Capítulo 8. Navegação por imagem. Em Marte, cada passo precisa ser calculado com precisão. E para isso, os rovers contam com os próprios olhos, ou melhor, com suas câmeras. A navegação por imagem é uma das funções mais críticas da missão. Ela permite que o robô se mova com segurança por terrenos desconhecidos, evitando buracos, pedras e inclinações perigosas.
A cada metro percorrido, o rover captura novas fotos do solo à frente. Essas imagens são processadas por algoritmos que criam mapas tridimensionais do ambiente. Com base nesses mapas, o sistema calcula a rota mais segura, ajustando a velocidade e o ângulo de deslocamento. Além disso, as câmeras ajudam a medir distâncias e identificar pontos de interesse. Se uma rocha parece promissora para análise, o rover pode se aproximar com cautela, usando imagens em tempo real para ajustar sua trajetória. Capítulo 9. Montagem de panoramas e mosaicos. As imagens que vemos de Marte muitas vezes parecem uma única fotografia ampla, mas na verdade são o resultado de uma montagem meticulosa. Os rovers capturam dezenas, às vezes centenas, de fotos individuais que, quando combinadas, formam panoramas e mosaicos impressionantes. Esse processo começa com a Mastercam Z ou outras câmeras tirando fotos em sequência, girando lentamente para registrar cada ângulo do ambiente. Depois, softwares especializados alinham essas imagens com base em pontos de referência, corrigem distorções e ajustam a iluminação para criar uma composição fluida e coerente. O resultado é uma visão de 360 graus do planeta, como se estivéssemos lá girando a cabeça e observando cada detalhe. Esses panoramas ajudam cientistas a entender a geografia local, identificar formações rochosas e planejar os próximos passos do rover. Além disso, os mosaicos permitem criar time-lapses, sequências que mostram mudanças no ambiente ao longo do tempo, como o movimento das sombras ou a passagem de tempestades de poeira. Capítulo 10. Compressão e envio de dados. Cada imagem capturada em Marte é preciosa, mas também pesada. O espaço para armazenamento nos rovers é limitado, e a largura de banda para transmissão à Terra é estreita. Por isso, antes de viajar milhões de quilômetros, cada foto passa por um processo rigoroso de compressão e seleção. Os sistemas embarcados usam algoritmos que reduzem o tamanho dos arquivos, sem comprometer a qualidade científica. Isso inclui técnicas de compactação de pixels, remoção de redundâncias e priorização de conteúdo. Imagens com alto valor geológico ou que mostram eventos raros são enviadas primeiro. Fotos menos relevantes podem ser arquivadas ou transmitidas em baixa resolução. Além disso, o envio depende da posição dos planetas. Quando Marte está em oposição à Terra, a comunicação é mais rápida. Mas durante o chamado conjunção solar, quando o Sol fica entre os dois planetas, a transmissão pode ser interrompida por dias. Capítulo 11. Erros e acertos históricos. Nem toda imagem de Marte chega perfeita. Às vezes, o inesperado acontece, e é justamente nesses momentos que a engenharia mostra sua resiliência. Algumas fotos chegam borradas, cortadas ou com falhas de transmissão. Outras revelam artefatos visuais causados por interferência cósmica ou poeira sobre as lentes. Mas há também os acertos por acaso. Em 2004, o rover Opportunity capturou uma imagem de uma pequena esfera no solo, apelidada de Blueberry, que revelou evidências de minerais formados em presença de água. E em 2019, o InSight registrou o som de um Marsquake, um terremoto marciano, enquanto suas câmeras estavam voltadas para o solo. Esses momentos mostram que, mesmo com planejamento meticuloso, há espaço para surpresa. A engenharia prevê falhas, cria redundâncias e aprende com cada erro. E quando uma imagem inesperada revela algo novo, ela se transforma em descoberta. Capítulo 12. Marte em 3D. Ver Marte em 2 dimensões já é impressionante. Mas quando a engenharia transforma essas imagens em modelos tridimensionais, o planeta ganha profundidade, literalmente. Usando câmeras estereoscópicas, os rovers capturam pares de imagens com ângulos ligeiramente diferentes, simulando a visão binocular humana. Essas imagens são processadas para criar mapas de relevo, simulações de terreno e experiências imersivas. Cientistas podem caminhar virtualmente por crateras, encostas e vales, analisando a geografia com precisão milimétrica.
Isso facilita a escolha de rotas seguras, locais de coleta de amostras e áreas de interesse geológico. Além disso, os modelos 3D são usados em realidade aumentada e ambientes de treinamento. Equipes na Terra podem simular operações, testar manobras e até visualizar como um novo equipamento se comportaria em determinada região marciana. Capítulo 13. Fotos que guiam o futuro. Cada imagem capturada em Marte não apenas revela o presente, ela também projeta o futuro. As fotos enviadas por rovers e sondas orbitais são fundamentais para o planejamento das próximas missões. Elas ajudam cientistas e engenheiros a escolher locais de pouso, traçar rotas seguras e identificar áreas com potencial científico. Por exemplo, a missão Mars Sample Return, que pretende trazer amostras marcianas para a Terra, depende diretamente das imagens já coletadas. Os locais onde o Perseverance armazenou tubos com amostras foram escolhidos com base em análises visuais detalhadas. As fotos revelaram formações geológicas promissoras, acessibilidade do terreno e segurança para futuras operações. Além disso, as imagens ajudam a prever desafios. Elas mostram onde há inclinações perigosas, onde tempestades de poeira são mais frequentes e onde o solo pode ser instável. Com isso, as equipes na Terra podem simular cenários, testar equipamentos e ajustar estratégias antes mesmo de lançar uma nova missão. Capítulo 14. O futuro da fotografia espacial. Se hoje já conseguimos ver Marte com uma nitidez impressionante, o que o futuro nos reserva é ainda mais extraordinário. A engenharia espacial está avançando rapidamente e novas tecnologias prometem transformar completamente a forma como registramos o universo. Uma das apostas mais empolgantes são os drones marcianos. O helicóptero Ingenuity, que voou com sucesso em Marte, abriu caminho para veículos aéreos que poderão capturar imagens em movimento, sobrevoando canyons, crateras e regiões inexploradas com liberdade inédita. Além disso, estão sendo desenvolvidas câmeras autônomas com inteligência artificial avançada, capazes de identificar fenômenos em tempo real e decidir o que registrar sem intervenção humana. Isso significa que poderemos capturar eventos raros, como tempestades de poeira ou auroras marcianas, no exato momento em que ocorrem. Outra fronteira é a fotografia hiperespectral e quântica, que permitirá enxergar Marte em níveis de detalhe invisíveis, até mesmo para os sensores atuais. Imagine ver a composição química de uma rocha apenas pela luz que ela reflete. Capítulo 15. As imagens mais impressionantes de Marte. Ao longo das décadas de exploração, Marte nos presenteou com imagens que marcaram a história da ciência e da imaginação humana. Algumas delas são tão impactantes que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas são reais, capturadas por máquinas que cruzaram o espaço em nome da curiosidade. Entre as mais impressionantes está o pôr do sol azul em Marte, registrado pelo rover Spirit. Diferente da Terra, onde o céu se avermelha ao entardecer, em Marte ele se tinge de azul devido à dispersão da luz pelas partículas de poeira. Outra imagem icônica é a da cratera Victoria, com suas bordas recortadas e profundidade dramática, revelando camadas geológicas que contam milhões de anos de história. Também há registros de redemoinhos de poeira em movimento, auroras marcianas captadas por sondas orbitais e panoramas de vales que se estendem por quilômetros. Cada uma dessas imagens não apenas revela o planeta, ela nos conecta emocionalmente a ele. Ver Marte é mais do que observar um planeta distante, é enxergar o reflexo da nossa própria curiosidade. Cada imagem enviada do espaço carrega não apenas dados, mas também significado. Elas nos lembram que somos capazes de construir máquinas que atravessam o vazio, pousam em mundos desconhecidos e registram o invisível. Se você chegou até aqui, é porque a curiosidade te move, assim como moveu cada missão que fotografou Marte. Agora imagine o que ainda está por vir. Novas descobertas, imagens inéditas, histórias que conectam ciência e emoção. Se esse conteúdo despertou em você o mesmo fascínio que sentimos ao ver o pôr do sol azul em Marte,
Então este canal é o seu lugar. Inscreva-se agora para continuar explorando o universo com a gente. Deixe seu like, compartilhe com quem também sonha alto. E prepare-se para enxergar o cosmos com novos olhos, porque aqui, cada imagem conta uma história. E cada história nos leva um passo mais perto das estrelas.